E você com a programação local. Agora as notícias do seu estado, aqui do Espírito Santo e tudo que viralizou no WhatsApp agora na sua tela. 11 horas 15 minutos, a gente já começa com uma denúncia contra guardas municipais aqui no estado. O trabalhador foi abordado por agentes e acusa os guardas de terem agido com extrema truculência. Ele gravou toda a abordagem que vocês estão vendo e mostra em detalhes o que cada um falou. Daqui a pouco eu te trago os detalhes. E você vai ver também que um assalto que não deu muito certo vai chamar a atenção sua agora aqui no Alô. Um ladrãozinho pulou o muro, mas não contava com a astúcia de dois amiguinhos. Na verdade, são dois cães da raça Pitbull. E aí sobrou para o coqueiro ter que dar essa assistência ali ao rapaz. Me diz aí, como é que sai de cima do coqueiro, hein? Como é que ele desceu daí? Todos os detalhes a partir de agora no seu Alô Espírito Santo. Olá, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 30 de março. O seu Alô Espírito Santo já está no ar. Alô Espírito Santo. Oferecimento. Loja do Thor. Mega inauguração Loja da Barra do Jucu, dia 1º de abril. Não é mentira. 11h16, o entregador teve uma bike elétrica que ele usava para fazer entregas roubadas aqui, roubada, aqui na capital dos capixabas. Você está vendo as imagens agora aí na sua tela. O Patrick Sanches chega ao vivo, trazendo informações sobre esse caso. É com você, Patrick. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia para quem nos acompanha também. Olha, esse caso aconteceu em Jardim da Penha, em Vitória. A gente vê que as imagens de vídeo de monitoramento registraram a ação. Esse entregador de bike elétrica, ele, em um certo momento, ele estaciona a bike. A gente vê na imagem que ele aparentemente está mexendo ali no celular, provavelmente para verificar o endereço ou aceitar uma nova entrega, até que um homem, segundo a própria vítima, se aproxima dele pedindo o horário. Que horas são, meu querido? Quando ele foi olhar, a gente vê nas imagens que um outro homem se aproxima por trás dele. É nesse momento que os dois anunciam um assalto. Um deles estava com uma faca e eles levam a bicicleta elétrica dessa vítima e também o celular. Mas, Thiago, essa história termina de uma forma feliz, porque, segundo informações, a bicicleta do cidadão tinha um rastreador. E depois de algumas horas, no mesmo dia, a bicicleta foi localizada no bairro 1º de Maio, em Vila Velha. Olha isso, o crime aconteceu em Vitória e a bike foi localizada e recuperada em outra cidade. Ou seja, os criminosos levaram a bicicleta do cidadão e foram dar uma volta, foram lá para Vila Velha, para outro canto da cidade, né? Completamente oposto no lado em que o crime aconteceu. É uma covardia, né, Thiago? A pessoa compra um bem ali para poder trabalhar. A gente sabe que essas bikes não são baratas e, infelizmente, é vítima desses ladrõezinhos aí. Mas, felizmente, a história acabou bem e ele conseguiu recuperar o seu celular e também a sua bicicleta, Thiago. Certo, 11 horas 18 minutos. Obrigado, Patrick. Daqui a pouco você volta, porque agora eu destaco para vocês uma confusão em um condomínio que só acabou com a chegada da polícia. Isso foi aqui em Vitória. Uma das envolvidas na briga que foi generalizada é uma capitã da reserva do Corpo de Bombeiros. Você está vendo aí a confusão na sua tela e o Arleson Schneider chega ao vivo nessa manhã trazendo detalhes dessa confusão. Seja bem-vindo, amigo. Bom dia. Olá, Thiago, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, Thiago, essa confusão, ela aconteceu depois que essa bombeira aposentada, depois ela bater o carro em duas motos que pertencem a uma dentista e o marido dela, que é um comerciante, né? O casal foi alertado e desceu para a garagem. Que história é essa? Você bateu no meu carro, vamos resolver. No local lá, ô Thiago, de acordo com o comerciante, que ele não quis dar o nome dele, o casal tentou conversar com essa bombeira aposentada, bater aquele papo. Poxa, você bateu aqui, a moto estava parada. De acordo com este homem, a bombeira tentou ir embora do local, mas foi interrompida por vizinhos. Neste momento, a confusão começou. Ela tentou entrar no carro para poder sair e os vizinhos que estavam tentando apaziguar ali aquela situação, a esposa tentando conversar com ela, mas a bombeira ali acabou ficando exaltada. Vizinhos e o próprio comerciante ligaram para a polícia que compareceu ao local. A mulher também acionou o corpo de bombeiros e uma equipe foi até o condomínio. Thiago, com a polícia no local, o comerciante entregou as chaves do carro da capitão da reserva dos bombeiros, porque ele chegou a travar o carro, falou, olha, você não vai sair daqui. Então, Thiago, as pessoas, elas estão
muito impacientes uma com a outra. Bateu no carro, arrumou um problema de trânsito, conversa. Vamos resolver tudo na conversa. Discussão e confusão só leva a mais problema. Tiago, a gente vai atualizar também essa história ao longo do Alô de hoje. Daqui a pouco o Arleson Schneider chega com essa história, agora 11h20. Vem, porque uma câmera de segurança flagrou um grave acidente aqui no estado. O Fábio Gabriel chega comigo trazendo informações atualizadas sobre esse caso. É com você, Fabinho. Bom dia para quem está assistindo ao Alô Espírito Santo. Pois é, essas cenas chamaram a atenção pela intensidade aí dessa batida, onde 2 pessoas ficaram feridas. A motorista desse carro, que parece ser uma Palio, e o condutor dessa motocicleta. Tiago, a gente vê nas cenas que chamam bastante a atenção e impressionam, porque o motociclista, ele acaba indo para um lado e a moto para o outro, com o impacto da batida. Agora, 2 coisas me chamaram a atenção, Tiago, é que nesse cruzamento ali não tem nenhuma placa escrito pare ou uma faixa ali também com essa informação de pare. Não dá para saber quem é que estava na preferencial, enfim, quem estava certo ou estava errado. A gente até percebe que a faixa de pedestre está ali um pouco apagada. Mas aí acabou acontecendo essa colisão, essa batida, e tanto a motorista do carro e o motociclista acabaram ficando feridos. O motociclista acabou indo parar num terreno baldio que tem ali naquele cruzamento. As vítimas foram socorridas, Tiago. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde delas, mas fica aqui o alerta para o cuidado na direção, principalmente nos cruzamentos assim, que não tem sinalização, e também uma dica aí para que sejam sinalizados, para que as ruas fiquem sinalizadas, para que não aconteçam acidentes como esse que a gente flagrou aí através do circuito de vídeo monitoramento. Tiago, daqui a pouquinho eu trago mais informações sobre essa batida que aconteceu nesse final de semana. Olha, que batida, que colisão triste que você confere agora às 11h21. 2 senhoras atravessando ali. Não tem faixa de pedestres, mas também você sabe que quando você tira a sua carteira de habilitação, você tem que ter responsabilidade, saber os obstáculos para poder desviar. Excesso de velocidade também tem que ser punida. E a gente vai continuar nesse caso porque o acidente foi extremamente grave, envolve uma senhora e parece um repeteco daquela história que aconteceu na Serra e que matou também um idoso. Recentemente nós mostramos aqui no seu Alô Espírito Santo. A notícia que não para. 11h22. Um motociclista fez uma denúncia e reclama de truculência numa abordagem feita por agentes da Guarda Municipal de Colatina. Vamos ouvir como é que foi essa abordagem. Abre o áudio para você de casa acompanhar junto com o Tiago Américo. Olha lá. Pra me dar mais entrada. Não, eu já fui e vou de novo no Ministério Público. Não vou te puxar. Você pode puxar. Você pode puxar. Você tá botando a mão na arma por quê? Quero documento físico. Não sou obrigado a possuir documento físico. Você pode puxar, você tem um sistema, tá? Você tem um sistema. Puxa no sistema. Puxa no sistema. Puxa no sistema. Puxa no sistema. O que aconteceu a partir de agora? Elisângela Ramos atualiza na chegada no seu Alô Espírito Santo. Parece que ele estava com o uniforme da empresa, né? Estava trabalhando, foi abordado ali e começou uma discussão com relação ao documento. A partir dali, houve truculência na abordagem, amiga? Ei, Tiago, bom dia para você e bom dia para todos que assistem o Alô Espírito Santo. Pois é, essa pessoa que aparece falando aí é Jonathan dos Santos. Ele é profissional de comunicação visual. Ele disse que essa não foi a primeira vez que aconteceu essa abordagem um pouco mais agressiva, segundo ele, né, da Guarda Civil Municipal aqui de Colatina. Ele disse que não era obrigado a apresentar o documento físico, mas o caso todinho aconteceu porque, segundo ele, já tinha ido até a ouvidoria e também ao Ministério Público para reclamar dessas abordagens da Guarda Municipal. E aí disseram para ele que ele precisaria comprovar o que estava acontecendo. Quando ele foi novamente abordado, ele decidiu então gravar. E aí diz ele que quando eles perceberam, né, que ele estava gravando, as coisas ficaram mais intensas, né? Eles não gostariam, acho que ele estivesse ali fazendo as imagens, segundo ele me relatou, tá? Aí ele continuou filmando, os guardas continuaram reagindo ali a esse vídeo que viralizou, né, nas redes sociais. E esse rapaz, né, o Jonathan, ele trabalha, ele estava realmente com o uniforme da empresa, estava perto aqui da cabeça da ponte, que a gente fala aqui, né, no centro, na cidade de Colatina. E a gente também pediu a notícia, né, o retorno da Prefeitura de
de Colatina, da Guarda Civil Municipal. E já a gente traz também esse outro lado da história, Tiago. A gente volta com novidades. Tá certo, daqui a pouco novidades sobre esse caso. O que diz a Guarda Municipal de Colatina sobre esse caso? Houve abuso de poder, é procedimento já no seu alô. Agora, olha só, uma farmácia do interior do estado foi alvo de criminosos. Foi isso que aconteceu, eu vou te contar agora. Câmeras de segurança registraram a ação dos bandidos e o Américo Soares tem agora informações. Eu já pergunto, será que tem remédio para acalmar a bandidagem? Como é que foi esse crime, meu amigo? Ótimo dia para você, Tiago. Bom dia também para todo mundo que acompanha o Alô Espírito Santo direto de casa. Pois é, Tiago, antes fosse remédio que esse suspeito aí teria pego nessa farmácia. Isso aconteceu nesta madrugada lá em Barra de São Francisco, noroeste do Espírito Santo. Essa farmácia, inclusive, né, como disse, foi durante a madrugada, mas ela fica localizada em frente a um ponto de táxi, que normalmente tem até pessoas ali, né, taxistas esperando corridas de emergência, enfim. Só que esse rapaz, ele força a porta, aquele tipo de porta de correr, entra na farmácia, circula ali em alguns locais, vai no caixa e tira uma quantidade de dinheiro. A quantidade de dinheiro e também outros objetos que foram roubados por esse suspeito ainda estão sendo levantados aí, Tiago. Mas parece que, segundo moradores lá de Barra de São Francisco, não é a primeira vez que essa farmácia é vítima de criminosos. Ele conseguiu sair do local sem ser identificado, sem ser localizado também, e ainda está sendo investigada como essa busca ocorreu. Se tinha algum outro suspeito esperando do lado de fora para ajudar na fuga ou se ele agiu sozinho. Durante o Alô a gente vai trazendo mais detalhes e também atualizando as informações desse caso que aconteceu em Barra de São Francisco. Tiago. Obrigado. Daqui a pouco você volta ao Américo Soares, meu xará, aqui no seu Alô Espírito Santo. Agora 11 horas 26 minutos. As imagens que vocês de casa vão ver agora são, no mínimo, revoltantes. Eu estou falando de uma mulher que foi covardemente derrubada de uma moto e teve o veículo e o celular roubados por 2 criminosos. O Patrick Sanches chega comigo ao vivo e vai trazer na tela dividida os detalhes dessa história ao vivo para vocês de casa. É com você, Patrick. Pois é, a gente acompanha nas imagens que essas 2 motocicletas estão trafegando na rua, né? Uma moto mais à frente com 2 pessoas e essa moto atrás onde está essa mulher que vai ser a vítima desse crime. Tiago, a gente percebe que em um certo momento o garupa da moto da frente começa a olhar para trás para ver para onde que essa mulher ia. E em um certo momento eles começam a reduzir a velocidade e aí a motocicleta da vítima que estava atrás dele também começa a frear. É nesse momento que ele desce da moto e de forma muito rápida ele corre em direção a ela, tenta até fugir, dobrando na rua ao lado, mas não dá tempo. Ele de uma forma covarde e muito violenta, ele derruba ela da motocicleta, joga ela no chão, ela fica ali no chão completamente acuada, rendida e ele em questão de segundos ele leva o celular dela e ainda acaba assaltando, né, levando a motocicleta dela embora. Tiago, o que mais deu revolta ao ver esse vídeo é como que a vítima fica depois que os criminosos vão embora, completamente desesperada, ela com a mão assim pedindo ajuda, olhando para um lado, olhando para o outro, sem saber o que fazer. Tiago, é uma covardia sem fim, é muito triste ver cidadãos de bem passando por esse tipo de situação, né, Tiago? Não, um absurdo isso, né? Você vê que esses bandidos, eles não têm pena de ninguém, né? Eles estão provavelmente drogados, são profissionais da criminalidade, estão ali para matar, para morrer, para destruir, para roubar, para fazer tudo, né? E nessa ação você vê como é que fica essa mulher, essa trabalhadora com a mochilinha dela nas costas, pedindo ajuda numa rua deserta. Daqui a pouco detalhes. Por falar em mulher, eu vou te trazer uma outra que reagiu, essa sim, a uma tentativa de roubo e imobilizou o suspeito. Coloca aí, não vou falar nada. Coloca agora essa imagem, porque é a imagem viral do dia. Tá todo mundo comentando. Você vê que ela nem pensou. Deu um mata-leão já ali, ó. As pessoas ali, ó, veio de ajudar, não. Falou, ela se garante. Ah lá, o cara já tá quase apagado. Arlisson Schneider tá chegando com tudo. Arlisson, quase que ela botou o bonitão aí pra dormir, né? E pra dormir eternamente.
Olha, Thiago, você estava falando em ajudar. Quem faz jiu-jitsu, quando gruda no corpo da outra pessoa para poder desgarrar, não é uma tarefa muito fácil não, viu? Inclusive esse senhor que aparece ali, ele parecia um juiz de uma luta de UFC. Bom, quando ela percebe, né, o que estava acontecendo, essa mulher, ela gruda em cima de um cara. Eu assisti esse vídeo aí várias vezes e você vê que ela tem a técnica. Primeiro, ela tenta encaixar um triângulo, né? Pegar a perna, jogar a perna no pescoço do cara, puxar a perna para dar um triângulo. O cara consegue virar para um lado, para o outro, mas quando ela faz a tal da guarda, né, que é você colocar as duas perninhas aqui assim no tronco da pessoa, aí, meu amigo, para sair de baixo é difícil, viu? É a montada de 100 quilos que eles falam. E aí depois ela tenta aplicar um katagatame, que é você pegar o braço e a cabeça dela assim, ó. Sabe qual é? E segurar assim com o braço e com a cabeça aqui. A mulher fez esse ladrão de gato e sapato. Ela brincou em cima desse cara. Você vê que ela começa a dar socos já no final do vídeo. Porque até então ela estava só no agarra-agarra. Aqui no jiu-jitsu chama de rola. Que é quando você começa a rolar no chão de um lado para o outro. Só que ela não estava brincando não, ela estava sério, tá? E no final ali ela chega a dar uns socos nesse rapaz. Então o cara foi roubar um estabelecimento e tomou uma coça danada para essa mulher. A importância da gente saber aí alguma luta, alguma arte marcial. Só que antes de eu despedir, eu deixo aqui o nosso recado. Nunca reaja em caso de assalto. Se esse rapaz estivesse com uma faca ali no bolso, por exemplo, o desfecho teria sido outro. Thiago. Olha, eu quero sua opinião no 3434-5700. Será que essa mulher, essa funcionária fez certo em reagir? Eu quero a sua opinião. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, não sei se o Arleson Schneider também percebeu, é no início do vídeo. Vou pedir para a Julinha Night Night posicionar, porque ele chega, ela não teve segundos, milésimos de segundos, olha lá. Ela já chega, se esquiva e dá o golpe. Vamos repetir? Olha lá. Repara que, ó, olha lá, ela estava tomando o cafezinho dela, ela repara, ela conseguiu se esquivar rapidamente, como se ela não tivesse nem pensado, agiu pelo reflexo. Eu quero a sua opinião, que eu vou ler aqui no 3434-5700. Agora, 11h31, bate-boca. Eu vou mostrar um bate-boca que termina em briga generalizada no interior do estado. Pode encher a tela aí, porque o bate-boca foi daqueles. Uma brigaiada no meio da rua. Olha lá, pessoal tentando entender o que estava acontecendo. Fábio Gabriel, que história é essa? Chega comigo. Essa confusão que aconteceu na cidade de Cachoeiro do Itapemirim, no sul do estado, nesse último final de semana, chamou a atenção das pessoas que estavam ali passando naquele local, Vargem Grande do Soturno, e ali tem um bar, Thiago, e aparece nas imagens aí dois homens, um de camisa azul, que é meio calvo, e um outro de camisa branca. A gente não sabe o motivo, mas já vê os dois já saindo na mão, se embolando no chão. Uma mulher tenta desapartar, aí vem outra pessoa, aí enfim, Thiago, acaba acontecendo ali uma confusão generalizada, aí aparecem outras pessoas com um pedaço de pau nas mãos para tentar ali apartar, uma gritaria. Agora, um detalhe, Thiago, que chamou a atenção é que esses brigões aí, eles vão pro meio da rua ali, passando carro, moto, enfim, chegaram até a atrapalhar o trânsito, mas eles parecem nem se importar e estão ali brigando, dando soco, chute, enfim, a gente percebe que pessoas tentam apartar, tentam ali tirar os dois ali do local, mas enfim, eles continuam a brigar. Aí depois, quando tudo parece resolvido, um sai correndo atrás do outro, enfim, uma briga generalizada, uma confusão, e até o momento a gente não sabe o porquê. Tiago, é aquela história, às vezes a pessoa vai tomar um biricutico, né, como diz, ou um goró, enfim, vai tomar uma cerveja, aí às vezes a pessoa não consegue se controlar e qualquer coisinha ela fica explosiva e aí acaba acontecendo uma confusão. Agora, essa confusão só terminou com a presença ali, com a chegada da polícia militar, que foi até o local, e pelo visto, quando a polícia chegou, Thiago, os brigões ali rapidamente ficaram calminhos com a presença das autoridades. Cena lamentável, né? A pessoa poderia estar bebendo ali de boa, enfim, no momento de lazer, entretenimento, descanso, e acabam aí causando cenas como essa que a gente viu. Final de semana foi de confusão em bares, em estabelecimentos comerciais aqui no estado. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Fábio Gabriel, obrigado. Vem comigo, porque agora eu já quero o nosso Elis do outro lado do nosso estado do Espírito Santo, porque o café anda caro, né?
Tá caro o café, mas tem gente que resolve economizar de um jeito bem diferente e nada correto. Eu falei que a Eli está chegando, mas ela vem depois, porque primeiro eu vou falar sobre o roubo de café com Américo Soares. A mulher coloca o café mais caro ali no sutiã, Américo Soares. Eu tô vendo ali, o Américo tá se posicionando ainda. Ela coloca, enche a tela com o vídeo. Ela coloca primeiro ali, ó, disfarça. Ela finge depois que tá colocando, enchendo. Mas, ó, primeiro, ó, ela coloca 500 gramas de um cafezinho especial, mais quinhentão do outro lado do sutiã. Ó, mais um pouquinho. Américo Soares, conta essa história aí. Café tá caro, hein? Tiago, café tá caro, todo mundo sabe, mas gente, não precisa fazer isso aí que essa moça fez o vídeo, né? Inclusive, Tiagão, como você bem narrou, ela chega até com uma cesta, né? A cesta tá vazia ali, não chegou a colocar nada na cesta, não chegou a começar a fazer as compras ali. A gente não sabe se a intenção dela era realmente essa ou só levou para disfarçar. Só que ela tá carregando aquelas bolsas de feira, que são bolsas que a gente leva para feira de rua, que é mais ecológica, né? Enfim, não são sacos plásticos. E ela coloca 4 ali, pelo menos isso que a câmera mostra no final. O que chamou a atenção também, Tiagão, é que a todo momento ela olha para um lado, olha para o outro ali para ver se está sendo vigiada, e quando percebe um deslize ali nesse monitoramento, ela vai lá e aproveita. Bom, a gente sabe que o café tá caro, ela sai do local com os cafés. Ainda não se sabe, Tiagão, se por conta dessa ação dela aí ela conseguiu também pegar outro produto. Vai que ela passou ali, né, no setor de grãos, acabou pegando ali também algum outro produto. O pessoal desse supermercado está pedindo ajuda para identificar essa moça. Parece que é uma moça que vai lá com uma certa frequência ali da região, só que ainda não foi identificada. Esse vídeo circulou nas redes sociais, viralizou de certa forma, e nos comentários tem gente falando assim: que susto, achei que fosse minha sogra, parece uma mulher que eu conheço. Enfim, daqui um tempinho essa moça deve ser identificada, porque nada fica escondido e vai cair aí por conta de 2 quilos de café, Tiagão. É mole ou é duro demais a vida? A mulher coloca ali, ó, já foram 3 quilos de café, o que vai ter de café. Lá em casa o pessoal gosta de fazer café 10 horas da manhã e falar que tá bom às 4 da tarde. E na sua casa, hein? Pra mim, café tem que ser feito na hora, hein, amigo? Você tá na Praia do Sul aí, ó, vai ali atrás do Bar da Vânia, porque ela faz um cafezinho simpático das 10 horas da manhã. Agora, 11 horas 37 minutos, um veículo foi arrombado e os criminosos cara de pau foram flagrados logo depois usando os cartões de crédito furtados no carro. Isso aconteceu em Vila Velha. São esses caras aí que aparecem na tela? Olha só a cara de pau lá, já comprando latão. Acho que eles estão comprando latão numa distribuidora. Ou eu estou errado? Patrick Sanches, que não bebe latão, que está agora comendo como ninguém para ficar fortão. É com você, meu amigo. Pois é, Tiago, esse caso aconteceu em Vila Velha. Esse carro foi arrombado nas proximidades do shopping Vila Velha, e para piorar a situação da vítima, que já perdeu o veículo, né? Teve o veículo ali furtado, para piorar ainda mais a situação, dentro do carro tinha alguns cartões de créditos da vítima. E aí esse criminoso, muito do esperto, acabou pegando esses cartões e começou a utilizar ele. A vítima relata que começou a receber, né, informações de que compras não autorizadas estavam sendo feitas em comércios nas proximidades ali, justamente de onde o crime aconteceu, justamente de onde o carro dela foi arrombado e furtado. Tiago, esse cidadão, esse sujeito que a gente vê nas imagens, melhor dizendo, é até então o principal suspeito de ter cometido esse furto, porque segundo as informações de registro do cartão ali, de horário de compra, do local, foi puxado na câmera de vídeo monitoramento e aparece esse sujeito aí nas imagens realizando compras em um desses comércios que teve o registro ali de compra do cartão da vítima. Tiago, até o momento ninguém foi localizado, a vítima já registrou o caso na delegacia, já registrou um boletim de ocorrência, a polícia está investigando a situação para tentar recuperar não só os cartões, mas também o veículo que foi furtado, né, Tiago, que é o maior prejuízo de todos. Mas aí, Tiago, a gente aproveita aqui para fazer um alerta. Quando esse tipo de coisa acontece, carteira ou um carro é furtado com alguns pertences da pessoa ali dentro, a gente sempre aconselha o mais rápido possível bloquear os seus cartões, porque é óbvio que esses criminosos não vão perder tempo e vão começar a fazer compras para dar mais prejuízo ainda para a vítima, Tiago.
Às vezes leva até o celular, né? Você não consegue ter uma comunicação rápida e os bandidos aí, além de criminosos, os ladrões são cachaceiros porque foram direto para uma distribuidora tomar latão de cerveja às custas da vítima. Obrigado, Patrick Sanches. Daqui a pouco você volta com novas informações. Agora, 11h39, um ladrão tentou invadir uma casa, mas acabou, sabe o quê? Encurralado por 2 doguinhos pra lá de espertos e simpáticos. E o Arleson Schneider vai trazer informações de como terminou essa história. Schneider, a gente tá vendo imagem ali, o cara conseguiu escalar num coqueiro, né? Parece ser um coqueiro. E os cães estão assim, doidos para fazer justiça com as próprias mãos. Conta essa história pra gente, amigo. Mãos não. Cachorrinhos espertos, mais simpáticos, nem tanto. 2 pitbulls, né, Tiago? Os cachorrinhos estavam na casa deles, o quintal de uma residência, quando de repente um ladrão pulou lá no local. Só que o cara não imaginava que iam ter 2 cachorros não tão simpáticos, porém muito espertos. Quando ele percebe que os cachorros estavam lá e que não adianta você fazer absolutamente nada contra 2 pitbulls, ele escala um coqueiro, Thiago. Aí aquele negócio que eu te falo sempre aqui, né? Pra bater uma laje, ninguém tá à disposição. Pra vender o coco na praia, ninguém tá à disposição. Agora, escalar um coco, o cara escalou, ele fica tentando se equilibrar lá em cima lá do coqueiro. E os 2 cachorrinhos, nem tão simpáticos, mais espertos, na base do coqueiro, latindo incessantemente. Tipo assim, desce aqui para você ver o que vai acontecer, desce aqui. Essa situação, né, que mistura aí medo e ironia, ela só foi interrompida com a chegada de autoridades e também dos donos do cachorro. Tava vendo aqui agora um vídeo com Wagner Trabac, exatamente nesse momento, só que era um outro cachorro, era um cane corso, que é um pouco maior que o pitbull e muito mais violento que o pitbull. O cara foi entrar no quintal e o dono nem chegou perto do ladrão, deixou só o cachorro lá agir. É uma situação mais comum do que a gente imagina, Thiago. E assim, pelo visto, não tem muito crime, né? Afinal de contas, o cara estava dentro da casa dele, o quintal é a casa do cachorro, o cara invade a casa do cachorro, o instinto do cachorro é o quê? Territorialista, defender o espaço dele. Então, assim como no vídeo a gente trouxe aqui o 1-0 para a mulher, 1-0 aí para os cachorrinhos em cima desse criminoso, Thiago. Schneider, olha só, volta aqui comigo. Vou agora às 11h42 te mostrar agora em detalhes o que esse ladrão, ou suspeito, como dizem, né, disse para os cãezinhos na hora que ele falou: dessa eu não passo. Solta aí, vai. Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! Eu não sou bandido! Eu entrei na casa errada! Socorro, por favor! Ajuda! Ajuda! Socorro! 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 Alguém me ajuda! Eu não sou bandido! Eu entrei na casa errada! Socorro, por favor! Não, ele vai entrar na casa errada para fazer o quê? Né? Os cãezinhos realmente não perdoaram. Agora, eu queria ter a continuidade desse vídeo. Como é que ele saiu dessa situação? Porque ficar ali agarrado no coqueiro durante muito tempo, o corpo não aguenta. Será que os donos dessa casa apareceram depois para darem uma ajuda com a polícia? Eu quero saber a sua opinião nessa situação aí. O que vocês fariam? Chamariam a polícia e deixariam ele ali? 3434-5700. Enche a tela mais uma vez, eu quero a sua opinião. Você comentando, se acontecesse essa invasão na sua casa, o que vocês fariam? Deixariam ali até ele cansar? Sim ou não? Eu quero a sua participação aqui no nosso Alô Espírito Santo. Olha isso, cadê? Coloca a cara dele desesperada aqui, essa cara que a Julinha Night separou aqui pra gente. É impressionante, impressionante ele pedindo socorro. Olha lá. E os cachorros incansáveis. 11h43, preste atenção agora nessa situação. Vou te mostrar um cruzamento, um movimento arriscado e um desfecho que é de tirar o fôlego. Como assim, Fábio Gabriel? Rapaz, que batida, hein? Um carro e uma moto? Era um Palio, olha só, um cruzamento, não tem sinalização. Aí é terra de ninguém, né, Fábio Gabriel? Conta essa história. Onde que isso aconteceu, amigo?
Pois é, Tiago, essas cenas que foram registradas através de uma câmera de vídeo monitoramento mostram que no local já está à noite e ali um motociclista é atingido em cheio por um veículo, que parece ser, Tiago, uma Palio daquela antiga, ano aí 2001, 2002. Enfim, com o impacto da batida, o motociclista, Tiago, literalmente ele voa. Ele vai para um lado, a motocicleta para o outro e ali eles acabam ali, o carro também perdendo o controle ali e entrando no que parece ser um terreno baldio. Conforme nós falamos, Tiago, o que chama a atenção é que nesse cruzamento aí não tem uma sinalização, não tem uma placa de pare, nem ali no poste, enfim, nem escrito no chão. A gente também percebe que a faixa de travessia de segurança está meio apagada, então não dá para saber quem está certo ou quem está errado. Mas aí fica a dica, né, para que tanto os motociclistas quanto os motoristas observem atentamente os sinais de trânsito e também respeitem os limites de velocidade. Até o momento, Tiago, a gente sabe que os dois acabaram aí se ferindo, mas a gente não sabe a gravidade e a gente espera aí que tudo termine bem, tanto para esse motociclista quanto também para essa motorista que estava no automóvel. Tiago. Não, que cacetada, em 11 horas 45 minutos. Obrigado, Fábio Gabriel. Um taxista capixaba foi sequestrado e mantido sob ameaça. Teve inclusive o carro incendiado pelos criminosos. Os detalhes na janela da informação aqui com ela, Elisângela Ramos, que vai contar os detalhes que eu acredito ser de momentos de terror que esse trabalhador acabou passando, né, amiga? É verdade, Tiago. Olha, uma simples corrida virou momentos de terror aqui em Colatina. Esse taxista, né, a corrida começou aqui no bairro Santa Margarida, em Colatina. Ele aceitou a corrida e no momento aí ele foi ameaçado, né? Falaram que era um assalto, eles estavam armados com faca, estavam encapuzados e obrigaram esse taxista a ficar dirigindo pela cidade um tempo. Depois de um determinado momento, eles trocaram, né, colocaram ele para o banco de trás e assumiram a direção do carro. Rodaram por cerca de 1 hora com esse taxista dentro do carro, vivendo momentos de terror, mesmo sendo ameaçado. Depois de cerca de 1 hora, eles deixaram ele em uma via pública e foram embora com o carro, com carteira, com documentos, com dinheiro, com celular, enfim, com tudo. Esse taxista depois descobriu que o carro dele tinha sido abandonado numa região de zona rural aqui de Colatina e sido incendiado. Não sobrou praticamente nada desse carro. Colocaram fogo nele, a gente não sabe o que foi feito, né, com esse carro. Talvez praticaram algum crime, depois colocaram fogo nesse carro. E o que sobrou aí para esse pobre trabalhador, né? Porque em vez de estar com a família, estava trabalhando, estava ganhando o sustento do dia a dia, né? E esses criminosos, infelizmente, deixaram um grande prejuízo, Tiago, e ainda também, né, essa pressão psicológica também, essa tensão. Ele está muito abalado ainda, inclusive não quis gravar entrevista com a nossa equipe, Tiago. Muito triste. Muito triste e absurdo. Será que os criminosos fizeram alguma coisa dentro desse veículo? Cometeram outro crime? Será que tinha marcas de sangue ali dentro? Cabe à Polícia Civil agora se debruçar nesse crime. Ou em vários crimes que podem ter acontecido com esse mesmo início aí, com esse enredo desse carro, desse taxista. Você vê que o carro ficou completamente destruído. Não sabemos ainda, já que o taxista tem medo de dar entrevista, se o carro tinha seguro. Parece ser um Fiesta, ou seja, um prejuízo e um terror psicológico no interior do estado do Espírito Santo. Daqui a pouco, atualizações ao vivo desse caso. Agora, você acredita em rituais? Rituais religiosos? Pois é, um homem achou muito dinheiro no ritual. E o que será que ele fez? Será que ele respeitou o ritual ali? Falou, epa, nisso eu não vou mexer não. Ou será que ele catou o dinheiro do ritual Américo Soares nesta crise que o mundo está passando, amigo? Muitas curiosidades rondam aí esse vídeo que a gente confere, tá? Primeiro,
uma árvore ali com a raiz toda cheia de dinheiro, notas, moedas, e o rapaz filmando. E aí ele explica no vídeo, falando que estava precisando, pega, vai direto já com a mão nas notas de maior valor, nas notas mais altas, e pega ali. Só que nos comentários, muitas pessoas chamaram a atenção para o seguinte: olha, pode ser um ritual, pode ser uma oferenda. A gente sabe que existe aí rituais, por exemplo, de Feng Shui, que você coloca lá dinheiro na raiz de uma árvore para atrair dinheiro, por exemplo, mas não nessa quantia toda. Então muitas pessoas ficaram receosas, outras falaram o seguinte: não, eu pegaria. A gente está aí pedindo para ter mais dinheiro, aparece pra gente, a gente não vai pegar? Fato é, Thiago, que o cara pegou. A gente não sabe qual é o valor total que ele acabou conseguindo tirar ali da raiz daquela árvore. Se ele deixou alguma coisa, se ele deixou as moedas, e nem se foi confirmado também se era um ritual. Eu, Thiago, você aí já me pergunta: Américo, você pegaria? Minha mãe e meu pai sempre falaram o seguinte: ó, tudo que vem fácil, vai fácil. Eu não pegaria, por mais que tivesse ali pedindo. Eu queria saber de você, da nossa audiência também. Passou, viu a raiz de uma árvore cheia de dinheiro, tá passando um perrengue, tá precisando daquele dinheirinho, tem nota alta, nota de 10, 20, 50 reais, também tem muita moeda. Você pega, Tiagão, ou você passa andando? Tenho medo, essas coisas aí eu deixo passar passando mesmo. Agora o seguinte, tem o áudio dele falando ali: eu vou pegar mesmo. Tem o áudio desse vídeo aí que eu vi mais cedo. Cadê? Solta aí, Julinha Night Night, ele catando o dinheirama ali. Eu quero a sua opinião no 3434-5700. Será que temos o áudio disso aí? Não temos o áudio, mas ele falava ali no áudio: ó, eu vou pegar, eu tô precisando aqui, eu quero a sua opinião no 3434-5700. Olha só, daqui a pouco o Américo volta com a gente, agora 11 horas e 50 minutos, coloca imagens na tela, porque teve um incêndio numa casa em Vila Velha que destruiu tudo. Vocês estão vendo aí os moradores durante a noite apavorados, saindo de casa às pressas. Olha as pessoas tentando tirar aquele carro, aquele veículo em frente desta casa. Patrick Sanches chega atualizando as informações. Como é que isso tudo aconteceu aí, amigo? Thiago, a cena é muito triste, né? Pensar que essa família passou por esse tipo de situação. A gente vê nas imagens que o fogo, ele é muito forte, inclusive a fumaça, né, que sai da casa também é muito forte. Esse incêndio aconteceu em uma residência que fica localizada no bairro Aribiri, em Vila Velha, e nessa casa, no terreno dessa casa, melhor dizendo, Thiago, moram 9 pessoas, todas da mesma família. Nem todos estavam em casa no momento do incêndio, mas, assim, grande parte das pessoas estavam dentro da residência quando o fogo começou. A gente vê nas imagens que as chamas, elas atingem o segundo andar da residência. E, infelizmente, o resultado foi muito ruim, porque o segundo pavimento da casa, Thiago, ficou completamente destruído pelo fogo. Não sobrou nada, nenhum imóvel, nenhum objeto conseguiu ser resgatado pelas pessoas. Inclusive, um morador da casa estava na rua no momento que o fogo começou e ele entrou dentro da residência sem pensar duas vezes para tirar seus pais de lá, que estavam quase dormindo no momento do incêndio. Tiago, até o momento a casa está interditada, fechada pelo Corpo de Bombeiros, porque, segundo as autoridades, existe um risco do segundo andar da casa, que foi onde aconteceu o incêndio, desabar. A família está alojada em casas de parentes e amigos e estão precisando de ajuda. A gente daqui a pouquinho vem com a reportagem completa para conferir de perto como que isso aconteceu e também a situação dessa família, que é muito delicada, Tiago. Muito delicado, e você de casa pode colaborar com doações para essa família que está desesperada, precisando da sua ajuda. Daqui a pouco o Patrick Sanches chega. Agora eu te mostro um verdadeiro mistério que aconteceu na Grande Vitória. Um homem foi abordado, na verdade foi encontrado morto dentro do carro em um posto de gasolina na Serra. Ele teria sido baleado em um bairro próximo aonde foi encontrado. Agora, essa história tem ali está envolto aí de um mistério, né, Arleson Schneider? Conta pra gente detalhes, porque ele foi baleado no local e tentou chegar até esse posto de combustíveis, é isso mesmo? A gente conversou com a sogra dele agora há pouco, Thiago, e o negócio é o seguinte, né? Bairro Serra Dourada 1, Avenida Rio de Janeiro, e a sogra dele mora numa casa ali perto da avenida principal. Ela conta
que ela estava em casa junto com o sogro, junto com algumas crianças, quando 2 homens bateram na casa falando: socorro, 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 estou sendo perseguido pela polícia. Eram 2, um de bicicleta e outro a pé. Estou precisando de ajuda. Aí quando ela chegou lá no portão para poder ver a situação, eles forçaram o portão, entraram. Ela fala: como assim 2 camaradas estão invadindo na minha casa? E já que eles falaram que tinha polícia ali perto, ela sai do portão para poder ver se tinha alguma viatura. Diz que ela sai do portão, ela só ouve os barulhos. O Vanilton Júnior, que era o genro dela, acabou morrendo. No boletim de ocorrência está outra história, tá? De que o Vanilton estaria caminhando pela rua, percebeu que estava sendo perseguido, apertou o passo e acabou sendo executado no quintal da casa da sogra. Bom, o fato é que o Vanilton morreu nessa casa, nesse quintal. A sogra mesmo viu essa situação, ouviu o barulho dos tiros. Após atirar, os criminosos fugiram, um a pé, outro de bicicleta, um correu para um lado, outro correu para o outro. Ela pega o genro, coloca no banco traseiro do carro para ir até o hospital Jaime dos Santos Neves. Porém, o carro estava na reserva, tinha pouca gasolina. Ela então parou num posto de combustíveis lá no bairro Porto Canoa para poder abastecer o carro rapidinho. Nesse momento, passava uma ambulância do SAMU, ela parou uma ambulância e pediu ajuda. No entanto, o Vanilton já estava sem vida. Ela garantiu que o Vanilton era uma pessoa tranquila, pintor, trabalhador, tem 3 filhos e que não possuía qualquer envolvimento com tráfico de drogas. Então, é uma história que começa no bairro Serra Dourada, com esse homem sendo baleado, e termina em um posto de combustíveis no bairro Porto Canoa, com ele já sem vida. Lá no posto, algumas câmeras de vídeo de monitoramento, no entanto, não estavam gravando. Na rua onde que isso aí aconteceu, nós batemos casa por casa também, mas é aquela história, o pessoal fala que não estava gravando, geralmente até está gravando. Eu não sei se eu, na condição do morador, passaria a imagem de um crime para jornalista e tudo mais. Então, se tem, a gente não sabe, mas o nosso papel de ir lá pedir, a gente fez. O Vanilton tinha 32 anos de idade, como eu disse, era casado com a filha dessa mulher que fez ali o socorro, de tentar levá-lo até o hospital, mas ele acabou não resistindo. O caso segue investigado pelo Departamento Especializado em Homicídios e Proteção à Pessoa lá da Serra, Dr. Rodrigo Sandimori, já de olho nessa história. Tiago. Nossa, que história, que mistério. E daqui a pouco o Arleson Chinari, que continua apurando essa informação, chega com novas revelações sobre esse caso desse homem que foi encontrado morto dentro de um posto de combustíveis na Serra. Daqui a pouco, novas informações. A gente agora presta atenção comigo porque o Thiago Américo vai te mostrar um ato de um homem que é extremamente covarde. Ele ateou fogo em um carro que estava simplesmente ali parado, estacionado. Moradores da região ficaram assustados com a situação. O Fábio Gabriel vai trazer agora informações comigo aqui ao vivo sobre este ato aí que foi registrado por câmeras de segurança. Foi em Guarapari, é isso mesmo, amigo? Exatamente, Tiago, ali na Praia do Morro, um lugar muito conhecido e badalado ali da cidade de Saúde. A gente observa que a câmera de vídeo monitoramento, Tiago, flagra o exato momento em que o homem vem por uma calçada parecida como essa, ele que está ali de boné preto e uma camisa azul, ele dá aquela olhadinha assim para trás, Tiago, para ver se não tem ninguém olhando, e em seguida ele pega uma garrafinha ali que aparenta ser ali com líquido inflamável, enfim, com gasolina provavelmente, e joga ali no para-brisa do carro, enfim, ali no capô. Em seguida, ele ateia o fogo e depois, Tiago, ele vai embora, foge do local. Mas, Tiago, o que aconteceu? Moradores que estavam ali perceberam que o carro já começava ali a entrar em chamas, então eles agiram rapidamente. A gente observa também que o circuito mostra um morador ali com um extintor de incêndio tentando ali controlar as chamas, que por sorte, Tiago, por muito pouco acabou não atingindo todo o carro. Até o momento, Tiago, a polícia informou que não localizou esse incendiário e também não sabe o porquê, o motivo dele ter ateado fogo ali naquele veículo que estava estacionado. Não sabia se de repente é uma retaliação ao proprietário, enfim. Mas a polícia pede ajuda da população com a divulgação desse vídeo para ajudar a encontrar esse criminoso que jogou fogo ali, enfim, ateou fogo no carro e depois meteu o pé, Tiago, para não deixar pistas. Então essas imagens aí podem ajudar e as pessoas podem ligar através do Disque Denúncia 181 para encontrar esse incendiário, Tiago.
Que maldade, né? Você vê que isso foi na Praia do Morro, área nobre da cidade de Guarapari. Se você consegue identificar esse rapaz, esse criminoso que chega com uma garrafa que parece ser de cachaça ou de álcool, alguma coisa assim, e depois risca o fósforo ateando fogo especificamente num veículo. Será que ele teve treta com a proprietária, com o proprietário desse veículo? Alguma coisa aconteceu ou ele fez isso aleatoriamente? De uma crueldade sem tamanho, né? Uma noite, você vê ali com quase nenhum movimento. As pessoas depois viram a fumaça, sentiram o cheiro e foram ver o que estava acontecendo na Praia do Morro, em Guarapari. Daqui a pouco, novas informações. Agora, 11 horas e 59 minutos. Vem, porque a gente volta a falar sobre a denúncia de truculência desses guardas municipais que a gente enche a sua tela e coloca aí aqui no nosso estado. Olha lá. Mas essas provas para me dar mais entrada. Não, já fui. Por que isso aconteceu? Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Não encosta a mão em mim. Bota a mão na cabeça. Não encosta a mão na cabeça. Elisângela Ramos chega com novas informações sobre esse caso. Elisângela, o que a guarda disse a respeito desse caso que vem chamando a atenção, principalmente do norte e noroeste do estado do Espírito Santo, amiga? Jonathan disse que ele foi abordado pela guarda de forma truculenta, como você disse, né? Um pouco mais abusiva, agressiva, e que isso aconteceu quando ele começou a registrar o que estava acontecendo, né? Ali o atendimento dele. A Prefeitura de Colatina emitiu uma nota. A gente vai ler alguns trechos aqui, ó. De acordo com a Prefeitura de Colatina, isso não retrata o vídeo divulgado, né? Não retrata a forma completa com que a ocorrência aconteceu. Os agentes estavam em serviço de rotina e atuando também no controle do tráfego. Ainda de acordo com a Prefeitura, a ocorrência foi registrada em boletim oficial e não houve essa abordagem inicial de uma blitz, que teria sido o próprio Jonathan que teria se dirigido até a equipe de forma exaltada já. Então, iniciando então aí essa integração, né, esse caso que a gente está mostrando aí para todos vocês. A Prefeitura também afirmou que as imagens, né, que circulam são recortes do momento de que podem inclusive gerar, né, interpretações duplas e que tudo, é claro, será apurado, né, pelos órgãos competentes, Thiago. Então a gente não sabe exatamente, né, quais das duas versões estão corretas, mas a gente tem duas histórias aí. Ele disse que ele foi abordado de forma ríspida e a guarda alegou que foi ele quem procurou a guarda, na verdade. Tá certo, Elis. Obrigado pelas suas informações. Agora, meio-dia, 1 minuto, o assunto que está todo mundo comentando nas redes sociais. Um ladrão invade uma casa, 2 cães da raça Pitbull cercam ele tem que subir no coqueiro e aí o que faz? As câmeras de vídeo monitoramento gravaram o desespero desse ladrão. Se tiver aí, ó, para você que está chegando agora, meio-dia, 1 minuto, eu já vou ler a sua participação. Ele fala que entrou na casa errada. Boa tarde, Thiago Américo. Eu deixaria ele ali com os cachorros e ainda colocaria uma cadeira e assistiria o desespero dele até a polícia chegar. Acompanhando você, Thiago Américo, aqui de Domingos Martins, obrigado. A audiência da região serrana, obrigado pelo carinho de vocês estarem ligados aqui com a gente. Tem mais uma participação. A Índia fala assim, ó, eu deixaria ele até cansar, depois tirava e levava preso. Ele entrou na casa errada, né? Opinião aqui da Índia. Tem mais. Boa tarde, Thiago Américo. Sou o Anderson de Jardim Carapina, na Serra. Eu deixaria o cachorro brincar um pouco mais com ele, com esse bandido. Depois, aí sim eu chamava a polícia. Abraço, estamos juntos aqui. Obrigado pela sua audiência, meu amigo. Boa tarde, Thiago. Sou Elisângela, de Vista da Serra 2. Município da Serra, para mim, não é bom a reagir a um assalto. Ela está falando de um outro caso que nós mostramos aqui, da lutadora de jiu-jitsu, que estava no estabelecimento comercial, o bandido chega pelas costas, de repente, olha o que acontece. Coloca aí essa imagem, que é outra imagem que tá todo mundo comentando. O ladrão chega, ela se esquiva e dá um mata-leão. E ela fala assim, ó,
Não é bom agir ou reagir a um assalto porque é muito perigoso. Mas essa moça arriscou a vida dela e se esse ladrão tivesse armado? Ainda bem que ele não estava armado. É a opinião da nossa telespectadora. Tem outra aqui, ó, tem que reagir sim e mandar os vagabundos para a vala. Se esperar pela justiça, só vai servir de estatística. É a opinião do Natalino. Gente, mande o bairro de onde vocês estavam falando, a cidade, o nome e sobrenome que facilita a nossa comunicação. Tem mais participação. Tiago Américo, fui roubada. Cheguei na delegacia, estava fora do ar e não deram nem atenção. Os ladrões fazem a festa. Obrigado pela sua participação. É lamentável que isso aconteça, né? Mais uma participação aqui. Boa tarde, Tiago. Sobre o caso da mandinga lá que estava cheio de dinheiro e o cara foi lá e catou as cédulas de 50, de 20. Aqui, ó, Tiago Américo, eu pegaria esse dinheiro não. O final desse que pegou aí o dinheiro vai ser triste. Não brinque com a gente, não. Não brinque com a gente, não vê. É o caso do cara que viu esse trabalho, né? E aí tinha uma oferenda, e aí para quem acredita, né, nisso, não pode mexer, né? E aí, olha só, o cara foi catando as moedas, o dinheiro, e aqui tem gente falando, eu não pegava esse dinheiro não. A opinião aqui é de Novo Parque Cachoeiro de Itapemirim, a opinião da Marina Majesfi. Obrigado pela sua audiência, hein? Tem mais. Boa tarde, Tiago Américo, Lincoln de Jardim Camburi. Os pitbulls só queriam brincar, Tiago Américo. Já falando novamente do pitbull ali no coqueiro, quer dizer, o ladrão no coqueiro, ou o suspeito no coqueiro e os cães ali fazendo a guarda da casa. Tem mais. O Dundum de Cariacica fala, deixaria os cães pegarem ele, Tiago Américo. Você é danadinho, hein? Abre o áudio para você que está chegando agora. Ele fala que ele entrou na casa errada. Olha lá. Eu entrei na casa errada! Socorro, por favor! Ajuda! Tem mais uma opinião aqui, ó. Tiago Américo, quem mandou esse rapaz entrar no lugar errado? Os cães são para isso, para defender o seu espaço. Sou do bairro Barcelona, na Serra, ou seja, um beijo de norte a sul do estado. Audiência nossa maciça no interior e também na Serra, que a gente mostrou aqui muitas participações de vocês que fazem o Alô ficar ainda mais especial. Olha só, tem flagrante aqui no estado do Espírito Santo. Eu te mostro agora um motociclista que foi bancar de espertão e se deu muito mal. Olha só a imagem agora aí na sua tela. Américo Soares, como é que foi isso, hein, amigo? Durante o final de semana, lá no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim. A gente consegue ver aí que é por volta de 10h50, 11 horas da noite, quando esse motoboy, ele passa ali, cansa de esperar no sinal vermelho e passa o cruzamento. Só que quando ele está atravessando ali esse cruzamento, ele acaba atingindo um outro motociclista que estava no sentido correto, com o semáforo aberto. Tiago, esse vídeo foi postado nas redes sociais. O pessoal ali de Cachoeiro disse que essa é uma prática muito comum. A gente sabe que diversas pessoas aí depois de um certo horário aqui, né, muito tarde da noite, acabam não esperando em semáforo vermelho por conta até mesmo da segurança, né? Mas eles passam devagarzinho. A recomendação muitas vezes é até, se você for fazer isso, tá com medo ali, passa devagar olhando, buzina para avisar que você tá passando ali aquele cruzamento. Ele acabou não fazendo isso. Teve um prejuízo, que foi o prejuízo do instrumento de trabalho dele, que é a motocicleta, né? Teve também o prejuízo da outra pessoa, porque a moto da outra pessoa também acabou levando ali uma baita colisão. Aí, Tiagão, outras pessoas estão dizendo o seguinte, olha, eu trabalho também como motoboy aqui em Cachoeiro, é uma situação recorrente, a gente acaba até pilotando com um certo cuidado a mais, porque tem que pilotar para mim, tem que pilotar para outras pessoas também, porque muitas outras pessoas não estão tendo o cuidado devido. Tiago, mais um caso de imprudência e a gente chama a atenção antes de eu devolver para você do seguinte: você, motociclista, muitas vezes você trabalha com a moto, você depende dela para se locomover. No carro tem um para-choque, no carro tem um para-brisa, tem a lataria, muitas vezes a massa para que você não leve a pior. Na moto não tem isso, você acaba levando a pior de todo jeito. E nesse caso aí foram 2 motociclistas. Então, gente, vamos ter mais cuidado aí para a gente não colocar a própria vida em risco, nem a vida de outras pessoas que também estão trabalhando ali. Nada a ver tem com isso.
Meio-dia, 8 minutos, o que ficou deve ter pensado assim, olha, graças a Deus que eu não fui, né? Pressa inimiga da perfeição e olha só o que acontece. Se quebrou todo, objeto de trabalho também completamente destruído por uma ação imprudente, como a gente vê agora aí na sua tela. Meio-dia, 8 minutos, agora eu quero chamar a sua atenção para essa imagem. O famoso grauzinho que deu ruim mais uma vez, enche a tela porque o Patrick Sanches daqui a pouco te explica. Rapaz! É mais um acidente de moto. Por isso que o Hospital São Lucas fica cheio, né? É um gasto para o estado do Espírito Santo. É uma profissão, para quem mexe com entregas, extremamente complicada, porque se arrisca muito. Tem que ter muita atenção agora. Fazer o grauzinho, Patrick Sanches, é pedir, né, amigo? Pois é, Thiago, mais um acidente envolvendo moto e dessa vez o cara se machucou sozinho. Esse caso aconteceu em Cachoeiro, a gente vê nas imagens aí que esse piloto, ele vem trafegando ali com a sua motocicleta, decide fazer essa manobra conhecida popularmente como grau, que é empinar a motocicleta. Só que, Thiago, ele tenta empinar a moto além do que a física permite. E aí o que acontece? A parte traseira da moto acaba arrastando no chão. E a gente sabe que a motocicleta é um veículo que qualquer coisinha você cai. Como o Américo acabou de falar, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente porque não tem nenhum tipo de proteção. É você e o seu corpo, capacete, fé em Deus. Se você cair, meu amigo, reza. E aí, o pouco que a moto arrastou no chão já foi suficiente para ele desequilibrar, cair, e a queda foi feia, viu? Ele não estava devagar não, porque nas imagens a gente vê que a motocicleta rodopiou, ela capotou pelo menos umas 4 vezes até parar no chão. Então, devagar, aparentemente, ele também não estava. Eu te pergunto, Thiago, qual que é a necessidade disso? Porque eu, vendo daqui, não entendo. A gente já trouxe vários casos desses de motociclistas que tentam empinar a moto e sempre acaba em tragédia, Thiago. Não, é complicado, né? E sempre se repete como a gente está vendo aí. Obrigado, Patriquito. Agora, meio-dia, 10 minutos, um homem foi encontrado morto dentro de um carro num posto de combustíveis na Serra. Ele teria sido baleado em um bairro próximo onde foi encontrado. Vamos agora com o Arlisson Schneider atualizando as informações. O Alisson que esteve lá, conversou com parentes. Situação complicada. É um mistério ainda, né, amigo? É um mistério e olha, eu vou te falar o seguinte, o bairro Serra Dourada 1, que há um tempo esteve aí no mapa da violência, é um bairro muito tranquilo, totalmente residencial, os moradores se conhecem. Essa mulher, né, a sogra do Vanilton ali, que acabou sendo baleado e morto, ela falou que é um bairro totalmente tranquilo. Aí ela estava em casa, tranquilinha, quando 2 homens chegam lá no portão, me ajuda, igual esse cara aí em cima do coqueiro. Só que eles estavam lá, falando que estavam sendo perseguidos pela polícia. Ela não teve nem tempo de pensar, os caras já abriram o portão, foram para dentro do quintal dela. Nesse momento ela sai para poder pedir ajuda para a polícia, que até então os caras falaram que tinha polícia lá perto. Ela só viu o barulho dos tiros, não soube precisar quantos. Os 2 fugiram, um para um lado, o outro para o outro lado. Então ela rapidamente colocou o Ivanilton no carro para ir até um hospital. O carro estava na reserva, quase não tinha combustível algum. Ela decide parar no posto, vê uma ambulância, para essa ambulância, só que o Vanilton já estava sem vida, né? Então é uma história que começa num bairro, termina em outro bairro. Ela garante pra gente categoricamente que esse cara, o Vanilton, ele não tinha qualquer passagem, qualquer envolvimento com crime. Segundo ela, o homem trabalhava como pintor, 3 filhos, morava com a filha dela, que inclusive esteve lá hoje também, e numa das 2 quiseram gravar a entrevista. Bom, a Polícia Civil disse que até o momento ninguém foi preso, ninguém foi identificado, e o Departamento Especializado de Homicídios lá da Serra vai investigar o caso. Thiago, é claro, a gente continua acompanhando essa história de perto. História muito triste, a gente segue acompanhando, como disse o Arlisson Schneider, aqui no jornalismo da TV Sim SBT. Daqui a pouco eu vou ler a opinião de vocês aqui, 3 assuntos que tá todo mundo comentando. Primeiro, dos cães que foram fazer a guarda de uma casa e o cara ficou no coqueiro lá, falando que ele é inocente, que ele errou a casa, que aquela casa ali, ele só entrou porque ele errou, ele se confundiu. Vocês estão mandando participação, daqui a pouco eu vou ler. Daqui a pouco também o segundo assunto aqui, mais falado no nosso WhatsApp. A menina que trabalha numa loja viu que ia ser assaltada, deu um mata-leão e quase apagou o bandido. E tem também o terceiro assunto do dia, que foi o mais comentado aqui nas nossas redes sociais, que é o caso do dinheiro digamos ali, como que eu posso chamar, né? Do ebó, do dinheiro ali
da oferenda. O dinheiro da oferenda. Tinha o dinheiro na oferenda, o cara foi lá e pegou o dinheiro da oferenda. E você pegaria, respeitaria? O que você faria? Daqui a pouco aqui no seu Alô Espírito Santo. 12h13, olha só. Um covardão, essa é a palavra que descreve esse homem. Ele enforcou a esposa durante uma briga que aconteceu na Grande Vitória. E não parou por aí não. Fábio Gabriel vai detalhar ao vivo essa história agora pra gente. Com você, Fábio Gabriel. Pois é, Tiago, infelizmente um caso que tem sido recorrente aqui na Grande Vitória. Um homem agrediu a própria companheira. Esse fato aconteceu aqui na capital e começou através de uma discussão, Tiago. E o que ele fez? Em um determinado momento, ali visivelmente alterado, transtornado, ele mandou que a mulher calasse a boca e não só ficou por aí não. Além dessa violência verbal, ele também derrubou a vítima no chão e tentou enforcá-la. Agora, Tiago, duas coisas chamam a atenção aí nessa história. A primeira é que ele tomou o celular da vítima para que ela não ligasse ali para ninguém para pedir socorro. E o que ele fez? Ele mesmo ligou para o 90 informando que tinha sido agredido pela companheira. E toda essa confusão, Tiago, infelizmente aconteceu na frente da filha do casal, uma criança de apenas 2 anos que é autista. Em seguida, esse homem, ele saiu ali da residência, a vítima acionou a polícia e quando os policiais chegaram no local, a mulher informou tudo o que havia acontecido e que ele tinha saído ali da casa. Aí então os policiais pegaram as informações com essa mulher, as características desse suspeito e começaram a fazer a busca ali pelo bairro e o encontraram ali não tão distante do local do crime. Esse covardão, conforme você falou, Tiago, ele foi levado até a Delegacia Regional de Vitória, onde ele já foi encaminhado para o sistema prisional. Infelizmente, Tiago, esse é um assunto que tem se tornado aqui frequente nas páginas policiais. E conforme eu costumo dizer, se tivéssemos que falar de todas as ocorrências de violências domésticas que acontecem aqui no estado, não teríamos tempo suficiente para relatá-las aqui no jornal, Tiago. E é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno latino. Eu conversei com a vice-prefeita de uma cidade dos Estados Unidos durante a viagem que eu fiz. Ela falou que isso se repete nos Estados Unidos, na comunidade latina. É um fenômeno latino. A gente tem que tentar entender por que isso acontece. Obrigado pela sua participação. A gente continua aqui com o seu Alô Espírito Santo, porque agora eu te mostro, infelizmente, uma tragédia que aconteceu aqui no estado. Uma tragédia difícil de acreditar, gente. Um jovem de 27 anos acabou perdendo a vida quando podava o próprio terreno. Vocês têm noção disso? Ele estava podando as árvores do próprio terreno. Um jovem bonito, tem imagem dele aí, 27 anos, uma vida inteira pela frente. E aí, de repente, a tora da árvore que ele cortou atingiu a cabeça dele. Elisângela Ramos volta atualizando essas informações. Acredito, Elis, que seja o assunto ali da região, né? A fatalidade, como isso aconteceu, né? Uma morte assim estúpida, né, amiga? Verdade, Tiago, um menino bonito, como você mesmo disse. Olha, eu tenho um filho com 28 anos. Pensa, a gente que é mãe, que é pai, se coloca no lugar, né? Uma tragédia muito grande. Então, o João Pedro, né, Cavedo, ele estava no interior de Colatina, no córrego Catuá, junto com o pai, com um amigo. Eles tinham ido lá fazer uma limpeza, né, nesse terreno que eles compraram há cerca de 2 anos, mais ou menos. E aí eles podaram uma árvore primeiro, estavam podando a segunda, terminando a poda da segunda. E o galho da árvore era muito grande, aquela parte do tronco, sabe, bem grossa. Ele serrou com motosserra e aí nisso esse galho acabou caindo em cima dele, atingindo a cabeça do João e ele acabou morrendo na hora, Tiago. Foi uma tragédia muito grande, né? O pai dele, que estava ali no momento, inclusive passou mal, precisou ser socorrido. Teve lá, né, o SAMU, o Corpo de Bombeiros, né? Tentaram, mas não tinha mais o que fazer. Infelizmente, ele morreu mesmo na hora. E foi uma tragédia, como você disse, muito grande, né? Eles estavam ali passando o final de semana, fazendo a limpeza. Era para ser um momento realmente de família, sabe? De aquela coisa que a gente
faz, junto com quem a gente está acostumado a passar o dia a dia. A gente, inclusive, esteve lá no local, conversamos com a vizinha que vendeu esse terreno para essa família. Ela disse que ele era um menino muito bom, muito querido, que ela considerava como um filho. Então, assim, foi uma tragédia muito grande, realmente tem grande repercussão aqui na cidade, Tiago. Nossa, uma tristeza absoluta, 27 anos ajudando o pai, uma tragédia incalculável. Os nossos sentimentos para os parentes, familiares e amigos desse jovem. Elis, obrigado, daqui a pouco você volta. Agora, meio-dia, 18 minutos, vamos mudar de assunto, de clima, porque agora a notícia é o seu bolso, você vai adorar. A tilápia, que é muito consumida na Semana Santa, está em promoção. Você gosta de peixinho, gostosinho, fresquinho? Olha só, mais de 50 peixarias da Grande Vitória estão vendendo a R$ 19,90 o quilo. A Dani Cariello está agora, ao vivo, no meu Nascedouro, na capital secreta do estado do Espírito Santo, no berço da colonização dos portugueses, aonde era tudo mar. Ela está na Praia do Suá. É com você, Dani Cariello. Bom dia, Tiago, bom dia para todo mundo. Exatamente, eu tô aqui na peixaria na Praia do Suá e assim, época de Semana Santa, olha só quanta opção legal, tem bastante peixe aqui e a galera quer fazer o quê, né? Muita gente quer manter a tradição de comer os pescados, só que pagando menos, né? Então, quando dá para economizar, por que não? Essa é a campanha que está acontecendo, de vir a tilápia direto do produtor capixaba, da agricultura familiar, para a mesa dos capixabas. Aqui, olha, tem as tilápias, deixa eu espantar aqui, é assim mesmo, fresquinhas, e da onde elas vieram? Olha lá, vamos mostrar o cartaz que bonitinho. Vieram de produtores rurais do interior do estado, da nossa região de montanha. Eu vou conversar agora com o Rafael, ele que é diretor de eventos do Sindipesca. Muito bom, boa tarde já, né, gente? Conta pra gente como é que foi a ideia de fazer essa campanha. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Essa ideia foi uma ideia do Sindipesca, juntamente com a Copran e as peixarias que sempre aderem às nossas iniciativas, que é exatamente fazer um link trazendo os produtos direto da agricultura familiar para o consumidor capixaba, eliminando custos, eliminando atravessadores e fazendo com que o consumidor capixaba, agora na Semana Santa, consuma um produto com qualidade, sustentabilidade, rastreabilidade e muita segurança alimentar. E aí, todas as peixarias aderiram? Como é que foi isso? Nós estamos no @ do Sindipesca com a lista de peixarias, são 51 peixarias, aqui na Praia do Suá, no Mercado da Vila Rubim, na Prainha de Vila Velha, no bairro Gaivotas em Vila Velha, Itapuã, até em Piúma temos uma peixaria participando dessa ação, vendendo tilápia fresca, direto do produtor, por R$ 19,90, preço igual em todos os comércios. Olha que legal, gente, tilápia fresca, R$19,90, tá um preço bacana. Vou conversar também com o Darli, ele que é presidente da Copran. Queria que o senhor explicasse de onde estão vindo esses peixes. Esses peixes estão vindo dos produtores da Copran, né? São todos cooperados, produtores familiares, né? Que tem essa produção no sítio deles, né, no terreno deles, e fornecem para a Copran. E agora, com essa parceria junto com o Sindipesca, a gente está conseguindo trazer um produto diretamente do produtor, né, familiar, do agricultor familiar, para o consumidor. Essa tilápia, por exemplo, foi despescada hoje de madrugada e já está aqui pronto para o consumidor pegar e consumir um produto fresco, diretamente da agricultura familiar para o consumidor. Esse peixe normalmente era comercializado, vendido para quem? Ele parte, né, da produção destinada à alimentação escolar, né, através do feito filé de tilápia, né, que é servido nas escolas, né. E outra grande parte o produtor vendia para atravessadores, né, e fazia o escoamento dessa produção. Agora, com essa parceria com o Sindipesca, a ideia é passar direto para as peixarias e direto para o consumidor, né, produto fresco. Certo. Vou conversar também com o Vinícius. Chega aqui. Vinícius é o dono da peixaria aqui do mar. Para vocês, né, para quem tem a peixaria, tem vantagem também fazer esse trabalho? Tem muita vantagem, né? A gente conseguindo baixar esse custo, a tendência é aumentar as vendas, o cliente tem mais opções, é um peixe versátil, produzido de várias maneiras, então assim, acaba agregando valor e todo mundo fica satisfeito.
E é vantagem também saber que é um peixe que está vindo fresquinho, né? Isso aí é certeza, né? O cliente pode chegar aqui que ele vai ver, às vezes o peixe chega até vivo pra gente. Me ensina, como é que faz? O pessoal de casa que não sabe ver se a tilápia está fresquinha, qual é a dica, gente? Tiago Américo, por exemplo, não tem ideia como é que vê se o peixe está fresquinho ou não. Fala pra gente. Não, pela aparência, a tilápia é como se fosse um peixe do mar. É um peixe que ele vai vir com a gosmazinha dele, ó. Ele tá com o olho sempre cristalino, a guelra vermelhinha. O peixe tem brilho, tá vendo? A escama durinha, então você não tem dificuldade. Tem alguma coisa que vê no olho também? O olho cristalino, sempre bem transparente, tá vendo? Se tiver aquele olho esfumaçado... É difícil de estar fresco. É difícil. Agora, Vinícius, eu sei que quando a gente chega na pescaria, a gente pede dica e ele sempre tem, tá? Prepara assim, assim, assado. Quem tá fazendo quaresma, tá na Semana Santa ou tá comendo peixe porque gosta, né? Que dica você dá para preparar a tilápia especificamente? Porque o pessoal gosta de bacalhau, mas o bacalhau não tá tão barato. Como é que a gente pode preparar aí? Então, a vantagem da tilápia, como eu falei, ela é essa versatilidade, porque ela é um peixe que pode ser feito grelhado, pode ser feito assado, tem gente que faz muqueca, a gente tira as postas da tilápia, faz muqueca. Você pode fazer de várias maneiras. Tem gente que faz até o ceviche da tilápia, principalmente quando ela vem fresca desse jeito. É mesmo? Pode ser. Dá para fazer torta com tilápia? Se você tentar desfiar, não vai ter problema nenhum. Tá certo, tá aí o vivo, direto da Praia do Suá, R$19,90 o quilo. Dá para fazer várias coisas, bolinho de peixe, peixe frito, fazer as tortas se você quiser. Tudo nesta promoção, mais de 50 peixarias. Obrigado, Dani Cariello, pelas suas informações. Daqui a pouco eu vou ler aqui a participação de vocês sobre os 3 assuntos mais polêmicos do nosso Alô Espírito Santo. O pessoal aqui tá mandando cada mensagem, uma mais incrível do que a outra. Mas agora, vamos de mais um flagrante do nosso estado agora. Vou mostrar para vocês um motociclista que quis fazer aquela graça e acabou levando a pior. Olha lá a imagem, alta velocidade, o grauzinho. De repente, o que aconteceu com o menino? Tadinho, né? É band-aid e mertiolate em casa, né, amiga? É isso mesmo, band-aid, bastante metiolate, né? Para dar aquela ardidinha e ficar lembrando que não pode fazer isso, né, Tiago? Olha só, isso aconteceu ontem à noite aqui em Colatina, no bairro Castelo Branco, ou melhor, no bairro Aparecida, na Avenida Castelo Branco. Esse motociclista, ele deu essa empinada na moto, conhecida como grau, e aí ao ele empinar essa moto, a moto acabou caindo, ele foi pro chão, foi ali para aquela lateralzinha sentar, nisso passou um outro motociclista, perguntou se ele estava bem, né? Então, assim, graças a Deus não aconteceu nada grave, que ele conseguiu se levantar, sentar na lateral, mas a gente lembra que essa infração é grave, né? Não é permitido, né, fazer esse tipo de manobra, especialmente, assim, na via urbana da cidade, porque além de ele se machucar, ele podia também machucar outra pessoa que estivesse passando na rua, ou até, infelizmente, chegar ao pior, né, Tiago? Esse daí vai ficar lembrando por um tempo aí, né, que não é muito bom fazer essa manobra, não. Olha, me lembrei agora do nosso Alain, o nosso editor, que ele fala, esse aí tá todo ardido. E tá ardido mesmo, porque foi fazer aquela brincadeira, acabou com a moto, acabou com a brincadeira, poderia ter acabado com a vida dele e do outro. Olha só a cacetada que ele levou, ele levanta ali e olha lá, todo mancando. Agora, o produto que ele estava levando, se for um iFood ali, for milkshake, já era, né? Se for um sushi, então também já era. Vocês de casa estão participando aqui do nosso Alô, eu vou ler agora algumas participações. Tiago Américo, sobre a matéria dos cães que fizeram a guarda da casa, o ladrão lá no coqueiro, seguinte, entrou no lugar errado, os cães são para isso, para defender o espaço. Opinião do nosso telespectador de Barcelona na Serra, tem mais. Tadinho dos cães, Tiago, estão cansados? Joga logo ele para baixo para os cachorrinhos brincarem. É a Zilma de Campo Verde. Obrigado, Zilma. Você é danada, hein, Zilma? Em relação ao dinheiro, eu pegava assim, Tiago, porque pode tudo, menos macumba, segundo a opinião do Anderson Lima. Tem mais gente fazendo aqui as suas participações. Tiago, os cachorros olharam e pensaram, ai, meu iFood chegou. Boa tarde, eu sou o Rafael de Jardim da Penha. Obrigado, Rafael. Eu também deixava os cachorros brincarem com ele até os policiais chegarem. Tem mais aqui, essa opinião na Nilza de Barra Mares. Tiago Américo, boa tarde, sou Giovani, essa que eu gostei. Sou Giovani de Novo Horizonte na Serra. Sou
sobre o dinheiro da oferenda, se eu tô passando dificuldade e achar dinheiro na rua, lógico que foi Deus que me mandou, pois quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. É a opinião do nosso Giovanni de Novo Horizonte. Tiago, aqui é o Neném Carpinteiro de Colatina. Abraço, Neném Carpinteiro de Colatina. Ele fala dos cachorrinhos. Tem que defender a diária e rasgar eles no dente mesmo. Meu pai, hein? Opinião aqui do José Gomes, que fala sobre o dinheiro da... Eu sempre confundo o nome ali da oferenda, esse dinheiro aí da oferenda, ele está comentando aqui, ó. Só pedir um padre para exorcizar que tá tudo certo. E sobre o grauzinho, esses vermes só servem para ocupar o lugar de quem realmente precisa nos hospitais. Eu concordo com você, a opinião do Ildinei de Jacaraípe. A gente não para, vem comigo, porque quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Em Cariacica, um grupo de mulheres prova que nunca é tarde para começar, nem para correr e nem para recomeçar. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez, hein? Para muitas dessas mulheres, a corrida era algo distante, parecia que não era para elas não. E foi aqui, no treinamento funcional, que nasceu o projeto Respira e Vai, que inspira mulheres a praticarem a corrida. Eu faço uma dinâmica aqui no funcional de treinamento, de fortalecimento e incluo algumas corridas aqui na rua mesmo. E aí as alunas começaram a perguntar, vamos um dia marcar de ir na orla, vamos um dia correr lá na orla, essa orla enorme, porém tinha uma resistência porque muitas achavam que não conseguia. Muitas ficavam com vergonha, não quero ir, não vou conseguir. Você vai ensinar a gente a correr lá na orla? E aí isso começou a me incomodar de um jeito para perceber que elas estavam interessadas a fazer essa prática esportiva. E a mulherada aqui é animada. A Vanessa é mãe da Alícia, de 3 aninhos. Se tem treino, a pequenininha vem junto. Sabe como é, né? Se não trouxer a criança, ou traz ou não treina. E você acha isso difícil ou para você já encaixou a rotina? Já encaixou na rotina, já. Já virou rotina já trazer ela. E hoje você já se considera uma corredora? Ainda não. Ainda não. Mas quero. O grupo de corrida começou com cerca de 40 participantes e foi crescendo, ganhando força. Hoje são centenas de mulheres, cada uma no seu ritmo, mas todas com o mesmo objetivo: não desistir. São mulheres reais, mães, tem criança o dia todo, dona de casa, trabalho o dia todo, hospital. Então essa rotina gerava na mente delas com que jamais elas iriam conseguir ter tempo para fazer isso, ou que elas não eram capazes também por não ter um condicionamento físico. E não, a gente começa primeiro do básico, aos poucos, para depois ir evoluindo. Foi há 1 ano, justo no dia do aniversário dela, que a Gerline resolveu organizar uma corrida mesmo. E foi um sucesso. Momento de exercícios, de superação e também de acolhimento. Agora coloca uma mão no coração. Talvez nunca ninguém tenha te visto. Agora olha para a mulher que está do seu lado. Olha para as pessoas que estão ao seu lado. Olhem para elas e digam: eu te admiro. Eu tenho muito orgulho de você. E os resultados vão muito além do físico. Tem mulher que redescobriu a própria força, a disposição e hoje celebra as pequenas conquistas do dia a dia. Eu tinha muito medo de correr e, na verdade, o projeto Respira e Vai, esses dias, tive que sair, resolver umas coisas, não ia dar tempo para buscar meu filho na escola. Aí faltavam uns 20 minutos, aí eu pensei, não, respira e vai. Eu vim de Itacibá, correndo, quando eu cheguei em casa até mandei um áudio para a professora falando, vim, corri, falei, não, daqui lá até eu esperar um ônibus ou chamar Uber, algo assim, e vim, corri, cheguei antes de 20 minutos. Na rotina corrida, conciliar tudo não é fácil. Casa, trabalho, filhos, mas elas já entenderam que é possível cuidar de si mesmas sem deixar de cuidar de quem a gente ama. Eu parei a minha vida para
para dar conta da minha filha, né? Ser o melhor para ela. E a gente se esquece, entendeu? E a gente dando prioridade pra gente, tudo é melhor, o relacionamento melhora, tá renovado, entendeu? Dá uma aquela... anima total, o dia da gente muda e rende, né? A gente conversa com as participantes e entende que o propósito do projeto vai muito além de fortalecimento de fazer uma corrida. Também passa pelo acolhimento da rotina de cada mulher e pela motivação. Mais do que um grupo de corrida, o Respira e Vai se tornou uma rede de apoio, um espaço de amizade e de recomeços, onde cada passo representa uma vitória na corrida e na vida. Eu vi essa necessidade do acolhimento, do parar para ouvir, do entender e se colocar no lugar do outro. Vi a necessidade que as mulheres precisam de estar sempre unidas, com um objetivo, mesmo que cada uma tem suas limitações, suas dificuldades, todas nós temos, mas que quando nos unimos a gente consegue sim alcançar nossos objetivos para a vida. Oi, gente! Tô passando para dizer que o Thor tem um recado muito importante para você. Quer ver só? Presta atenção, hein? Roda, diretor. Dia 1º de abril. Não é mentira. A Barra do Jucu vai parar. Alô, Vila Velha! Alô, Vila Velha! Barra do Jucu, a nova loja do Thor. Anota aí, dia 1º de abril. E não é mentira. Vem pra cá! Dia 1º de abril, Barnabela, vou estar aí na Barra do Jucu, em Vila Velha, pra gente inaugurar mais uma grande loja do Thor, tá? Conto com a presença de todos vocês. Não é mentira! Corre, eu te vejo aí. Tchau, Thor! Caixa organizadora gigante, transparente. 2 parcelinhas de 50 conto. Eu disse 2 parcelinhas de 50 conto. Para tudo. Fone Bluetooth, 50 conto. Garrafa térmica inox. É inox, 20 conto. Eu disse 20 conto. Cesto gigante, 30 conto. Anota aí. Esse cesto gigante, 30 conto. Barra do Jucu, conjunto com 6 peças. 15 conto é 6 peças. 15 conto. Conjunto com 6 copos de vidro. 15 conto. Eu disse 6 copos de vidro. Só 15 conto. É a loja do Thor. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá! Viu quanta coisa boa esse Thor é demais, né, gente? É caixa organizadora, é jogo de faca aí para suas datas comemorativas. Tem tudo o que você precisa. E ó, presta atenção que o bicho vai pegar na Barra do Jucu. Vai ser sucesso! E você já sabe, né? Mais barato do que na loja do Thor, só se for de graça. Recado mais do que dado. Olha, conectados com a vida, idosos aprendem a usar o celular e de quebra, a se proteger de golpes. Você vai ver agora que mais que um toque na tela, aprender tecnologia fortalece a mente e a independência da melhor idade. Veja. O toque no celular pode até ser tímido, mas a vontade de aprender é enorme. Nossa, muita. Se for ficar aqui o dia inteiro fazendo aqui, eu para aprender, eu fico. Enelva é uma das 15 alunas e alunos matriculados atualmente nesta oficina gratuita de smartphones. O curso é oferecido pela Universidade Aberta à Pessoa Idosa da UFES, em Vitória. É muito importante, porque eu não tenho quem me ajude em casa. Então, se não tenho aqui, eu fico paralisada para mexer, aí às vezes eu atrapalho, quem vai consertar? Aí eu fico sem telefone. Olha só, Dona Isaura, olhos atentos e curiosidade de sobra. Gosta tanto das aulas que até esbanja empolgação. Olha, traz muito confiança e hoje em dia eu acho que qualquer pessoa, né, tem inclusive criança sabe mais do que idoso, né? Eu sou do século XX, né? Então eu já passei por várias etapas, tá? Desde a máquina da datilografia, que era importante naquela época, e agora o celular, que é uma ferramenta indispensável. Para muita gente, basta um toque na tela, mas depois dos 60 anos, isso pode representar muito mais. Autoconfiança, autonomia, segurança. É que num mundo cada vez mais digital, aprender a mexer com a tecnologia deixou de ser comodidade, virou uma forma de se manter conectado com a vida. Que o diga Dona Maria. Eu fico muito grata por eles, né, tá pensando na gente, na pessoa, né,
como eles dizem, da terceira idade, pessoas mais experientes. Hoje o idoso, se você deixar, eles querem achar que você já foi, já era, e eles não estão aqui. E é algo assim que é fantástico, né? Durante as aulas, os alunos aprendem de tudo, desde salvar contatos a enviar áudios, até dicas de segurança e prevenção contra golpes. Na oficina a gente tem um enfoque no WhatsApp, porque a grande maioria das pessoas, a gente se comunica pelo WhatsApp, mas nós também temos aula de controle da memória, da configuração do celular, e também que é uma aula que é muito pedida, é muito requisitada, que é a aula contra golpes, né? Que a gente dá algumas dicas, a gente ensina para os idosos não cair em alguns golpes que a gente está vendo hoje, que é muito comum. Aluna do 8º período do curso de fisioterapia da universidade, Damaris está há 1 ano no projeto. Eu adoro trabalhar com os idosos porque são pessoas maravilhosas que trazem para a gente muita experiência e, ao mesmo tempo, tem muita sede de aprender também, né? Porque é outra geração, são outras vivências. Então, eu acredito que estar aqui, tendo a oportunidade de passar o que eu sei para essas pessoas que tanto contribuíram para a sociedade, é muito gratificante. A turma recebe atenção e cuidados especiais, individualizados até. E se por um lado não existe idade para aprender, pelo outro é o método que faz a diferença na sala de aula. A pessoa idosa tem suas peculiaridades e é preciso considerar isso em todo o processo de ensino-aprendizagem. E no que tange a questão digital, mais ainda, né, por conta da velocidade com que as coisas vão acontecendo, é uma outra velocidade que a pessoa idosa tem e isso precisa ser considerado no ato de ensinar. Nós estamos falando de quê? Ferramentas práticas. É em meio a esse cenário que iniciativas públicas ganham importância. Ainda na capital, a Prefeitura oferece aulas na oficina digital para prevenção a golpes cibernéticos, voltada para pessoas com mais de 50 anos. A Prefeitura de Vitória lança mais uma turma do programa 60 Mais Conectado. E agora, com uma novidade, também pode as pessoas acima de 50 participarem dessa formação, dessa qualificação. O aumento de golpes pela internet, seja por redes sociais como Instagram, LinkedIn, Facebook, WhatsApp, tem aumentado muito no Brasil. Por isso é importante você se informar. E atenção para algumas dicas para lá de importantes quando o assunto é segurança e tecnologia. Sempre use antivírus e o mantenha atualizado. Cuidado com as ofertas muito vantajosas. O barato pode sair caro. Não clique em links suspeitos como promoções. Eles podem servir para invadir o seu celular e roubar os seus dados. Evite pagar produtos pela internet usando o boleto bancário. Prefira o cartão de crédito. Se houver algum golpe, é mais fácil ter o valor estornado pela operadora do cartão. Sempre realize transações eletrônicas dentro do ambiente do site de compra, nunca por WhatsApp ou e-mail. E para os mais animadinhos, cuidado com os namorados virtuais, hein? Bacana demais. Agora 12h41. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Tô falando aqui que há a possibilidade de chuva, 40% de chuva acumulada. Você vê agora imagens da Reta da Penha com muitas nuvens. Eu vou, mas volto já com o seu Alô Espírito Santo. Até já. Bem envelhecer. Oferecimento Med Senior. O plano de saúde para bem envelhecer. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar.
já sabe. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. O Mercadão é simples, é fácil, é rápido. Mercadão Moda, Casa e Infantil. Você faz suas compras parceladas no crediário próprio em até 6 vezes. Uma entrada e mais 5, sem juros. E você pode parcelar até 4 vezes nos cartões de crédito. Venha hoje mesmo aproveitar todas as vantagens que só as nossas formas de pagamento têm. Crediário próprio Mercadão. Nunca foi tão simples, fácil e rápido parcelar as suas compras. Qual é o seu ponto de partida para o sucesso? O nosso sempre foi ter um ponto de vista ousado, escrevendo junto com cada parceiro a história da comunicação capixaba. Ponto OOH. 50 anos. Seu ponto de conexão com o sucesso. A Matrix apresenta o Rock do Ano. Alemão do Forró, o rei do forró capixaba. É muito forró, é muito sucesso. E pra deixar essa noite ainda mais quente, tem trio Remeleixo, fazendo todo mundo dançar a noite toda. Prepare o coração, porque a noite promete ser inesquecível. 11 de abril, na Matrix. Alemão do Forró. Esse rock vai parar o Espírito Santo. Se o show é bom, a rádio é massa. Preparar um café tem muitos significados. Aquele cheirinho irresistível. O leve sabor de uma boa conversa. O jeito único e especial de cada preparo. E como é bom poder aproveitar tudo isso ao lado de quem amamos. Porque no fim das contas, é muito mais do que uma xícara de café. É proteger o sabor dos encontros. Café Guardião. Sempre ao seu lado. Vejo aqui que tomou uma decisão difícil e isso está te custando muito caro, tirando sono, dando muita dor de cabeça. Agora eu tenho uma carta aqui que é do seu futuro. Volta para a Unimed, melhores médicos, a maior cobertura e estrutura, tudo volta para você. E volta com condições especiais. Liga para mim, 3134-5000. Unimed Vitória. Mês imperdível do consumidor Zio Móveis. Mesa de jantar por 1.799. Sofá por 1.799. Aproveite na Zio, de Vitória na Pracinha de Goiabeiras, Vila Velha na Henrique Moscoso, Cariacica na Expedito Garcia, Breve na Serra. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher você já sabe. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Dia 1º de abril, a Barra do Jucu vai parar. Barra do Jucu, a nova loja do Thor. Anota aí, dia 1º de abril. E não é mentira. Conta a presença de todos vocês. Não é mentira. Corre que eu te vejo aí. Tchau, Thor. É cachorro ganhador 10 litros. Adivinha o preço? 15 conto, eu disse 15 conto. Travesseiro do Thor, 20 conto. É travesseiro do Thor, 20 conto. Conjunto de cozinha, 2 peças, 30 conto. Eu disse 30 conto. Vem pra cá. Alô Espírito Santo, oferecimento Loja do Thor, mega inauguração Loja da Barra do Jucu, dia 1º de abril, não é mentira. Meio-dia, 46 minutos, estamos de volta com seu Alô Espírito Santo, a voz do Capixaba. E voltamos com um assunto que é muito importante. A gente sempre comenta aqui a violência contra as mulheres. O Grupo Sim tem um manifesto sobre esse assunto extremamente importante e quer chamar a sua atenção. Acompanhe. Março é o mês das mulheres. Enquanto nós celebramos, mulheres continuam sendo silenciadas. Enquanto postamos mensagens, muitas ainda lutam para sobreviver dentro da própria casa. Enquanto nós falamos de força, outras têm a vida interrompida simplesmente por dizer não. Nos últimos dias, mais uma história nos atravessou. Uma mulher, uma mãe,
Uma profissional teve a vida tirada por alguém que não aceitou o fim de um relacionamento, que não aceitou a escolha dela, que não aceitou ouvir não. Isso não é um caso isolado, isso tem nome, feminicídio. É quando o amor vira posse, quando o cuidado vira controle, quando eu te amo vira ameaça. E isso não começa com violência extrema, começa no desrespeito, no ciúme excessivo. A gente precisa dizer com todas as letras, não é normal, não é amor, é crime, gente. No Brasil, existem leis para nos proteger, mas a mudança que mais importa ainda precisa acontecer dentro da sociedade, dentro das relações, dentro de cada um de nós. E esse é um chamado. Para que mulheres não se calem, para que denunciem, para que saibam que não estão sozinhas. E principalmente para que homens entendam: respeito não é opção, é obrigação. Hoje, nós, mulheres do Grupo Sim, nos unimos em uma só voz, não como profissionais, mas como mulheres, para dizer basta. Basta de violência, basta de silêncio, basta de feminicídio. Esse é o manifesto do Grupo Sim SBT. Para vocês de casa, uma excelente tarde. Amanhã, eu, Tiago Américo e toda a equipe do Alô Espírito Santo estaremos de volta a partir das 11h15 da manhã. Gratidão, obrigado pela sua audiência. Até amanhã. Fique com Deus. Tchau, tchau.